Deus, graças a Deus. Quero ler, dentro da leitura oficial, o versículo 11 da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. E nós vamos também ler o 12. Nos diz o texto que foi lido: ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Amém. Graças a Deus pelos momentos que já temos desfrutado de paz, de alegria, de gozo, cantando hinos em louvor, em adoração ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor habita em meus louvores, e bom é quando o crente abre não apenas a sua boca em um simbolismo humano, mas abre o seu coração para adorar a Deus. Às vezes, como a nossa irmã já falou nesta noite, muitas das vezes sobrevêm pensamentos na nossa mente que nos impulsionam a pensar: não tenho razões para adorar a Deus. Mas a Bíblia nos mostra infinitas razões, mesmo que estejamos em momentânea adversidade, para estarmos adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Mormente, irmãos, costume muitas das vezes esquecermos rapidamente os benefícios que alguém nos faz. Mas o malefício, às vezes alguém nunca esquece, né? Às vezes um pai e uma mãe cuidam do filho a vida inteira. Carrega no seu ventre, amamenta, lava, passa, dá alimento, cozinha, cuida dele a vida inteira. E uma palavra que às vezes o filho tem desagrado da parte do pai, o filho esquece de todos os muitos anos que o pai trabalhou, que a mãe trabalhou, ajudando, amparando, protegendo, custeando o seu filho. O filho esquece de tudo isso e se rebela por causa de uma palavra que foi contraditória. Muitas das vezes em relação ao trabalho também é assim, no casamento é assim, na igreja é assim, e até para com Deus, às vezes algumas pessoas agem desta forma. Deus salvou, perdoou, curou, batizou com o Espírito Santo, deu bênçãos materiais, deu bênçãos em todas as áreas, e de repente, porque a pessoa almeja um fruto que Deus não lhe concede, a pessoa se rebela, se revolta e se ira contra o Senhor. A Bíblia diz que se nós nos distanciarmos de Deus, nós vamos sofrer as consequências disso. Em contrapartida, se nós nos achegarmos a Deus, Deus se achegará a nós. Esse espírito de rebeldia, que muitas das vezes procura enraizar no coração do homem e da mulher, ele não nasceu no coração do homem. Ele nasceu no coração de Satanás. Lá, no coração daquele anjo, que outrora era um anjo de Deus, um querubim, entre os anjos destacado na qualidade de querubim. Entre os querubins, destacado com uma unção especial. Com unção especial, destacado para louvor. E entre outros atributos, a autoridade de ter a chave dos tesouros celestiais. Mas ele desejou algo que Deus não tinha dado para ele. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. E às vezes, quando vem alguma coisa ao nosso coração, nós temos que pedir graça e misericórdia a Deus, para que não enraize em nosso coração alguma coisa que não seja da vontade do Senhor nosso Deus. Ele, ali, aquele personagem, habitando no céu, de toda a glória que ele tinha a Deus dado, ele desfrutou. A Bíblia não fala por que período humano o foi. Pode ter sido milênios, pode ter sido
centenas de anos, visto que era um ser imortal. A Bíblia não fala dessas coisas porque para nós seria incompreensível. O fato é que ele desfrutou por muito tempo desta regalia. Mas um dia ele olhou o trono de Deus e ele invejou o trono de Deus. E ele desejou não apenas o trono de Deus, mas um trono maior, mais elevado do que o próprio trono do Senhor. E ele deixou que isto repousasse no seu coração. E ele começou a dizer para os anjos, incitando-os, conclamando para que estes se somassem a ele, porque ele haveria de constituir um reino cujo trono seria acima do trono de Deus, mais elevado do que o trono de Deus. E porque ele permitiu que isto morasse no seu coração e se rebeliou com um terço, irmãos, de 3 montantes de anjos, um terço, uma parte, ele levou após si. E todos foram expulsos do céu e destituídos da unção de Deus. Todos foram expulsos. Então, quando nós estamos na obra do Senhor e lemos essas cartas do apóstolo Paulo, nós nos alegramos por estarmos aqui nesta noite, numa paz tão graciosa da parte do Senhor, que ainda que soframos alguns percalços, algumas momentâneas provações de desemprego, de um vizinho que nos molesta, de alguma bênção que ainda não é chegada, que temos que buscar um pouco mais, essas coisas, irmãos, não se comparam com essas que acabamos de ler na Escritura. Perseguições atrozes, perseguições que o apóstolo Paulo diz aqui, que geram angústias terríveis de alma e que tem levado, nesta época, muitos irmãos à morte e derramamento de sangue. E pelas quais ele é impedido de ter com os irmãos, e por isso ele menciona do porquê da sua demora. Mas ele diz que o seu testemunho é de uma consciência clara diante de Deus. Muitas das vezes, alguém aponta para mim, alguém aponta para você, e julga a mim e julga você. Por que que este irmão não faz isto? Por que que aquela irmã não faz aquilo? Por que fulano não faz dessa forma? Por que ciclano não faz daquele outro jeito? E diz ainda mais, se fora eu que estivesse no lugar, faria assim ou faria daquele outro jeito. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que a sua consciência era tranquila diante de Deus. Isto é o que conta na vida do crente. Você não tem que fazer nada, meu amado irmão, para agradar a ninguém. Nem homem, nem mulher, nem obreiros, ninguém humanamente falando, mas o que devemos fazer em primazia é para agradar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E o nosso coração deve estar seguro nesta segurança de que estamos agradando ao Senhor. Eu já tenho chegado há muitos anos a uma conclusão, que como obreiro ou como crente, nós nunca conseguimos agradar a todos. Se agrada um, desagrada o outro. Se agrada os homens, desagrada as mulheres. Se agrada o jovem, desagrada o ancião. Se agrada o ancião, desagrada os jovens. É uma confusão. Parece que ninguém está plenamente contente. E nós olhamos na Bíblia e procuramos orientação na Bíblia e vemos em todos os homens de Deus que nenhum deles conseguiu agradar a todos. Moisés não conseguiu agradar a todos. Josué não conseguiu agradar a todos. Elias, Eliseu, os profetas da antiguidade, os patriarcas, o próprio Senhor Jesus não conseguiu agradar a todos. Como então viver? Como então trabalhar? Como então existir? Como então congregar sem estarmos em dificuldade? Só tem um jeito: procurando agradar o autor e consumador da nossa fé, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único, irmãos, que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da perseguição,
na hora da provação, Ele é o único que tem poder para estender as suas mãos e nos dar vitória pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você se confiar em homem, em grupos, em organizações, em nichos, em quistos, em famílias, em grupo de obreiros, em ministério, qualquer coisa que o valha, na hora que a situação aperta, quando você for olhar, você está sozinho. Mas na Bíblia, eu encontro uma promessa da parte do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando todos me deixam, quando todos voltam-se para trás, quando todos ficam contra mim, eu sei que Jesus está ao meu favor e Ele está olhando e trabalhando por nós para nos dar vitória. Esta é e tem sido, pela bondade e misericórdia de Deus, a nossa segurança que nos tem sustentado até o dia de hoje. Uma vez, eu assumi uma igreja em uma situação muito difícil. A igreja passava por um momento espiritual de adversidade extrema. Houve combates na igreja, combates de todas as matizes, desavenças espirituais contra carnais, profecias, pecado, tantas coisas, e a igreja ficou vazia. Ficou eu, minha esposa, meu filho Márcio, que tinha uns 9 anos na época, e mais 2 irmãs. Uma que morava no fundo da igreja, que vivia quase sempre enferma, e uma que carinhosamente a gente chamava Irmã Maria da Tosse. Ela tossia o culto todinho. Né? O resto saiu triste, desanimado, e gradativamente nós fomos orando, buscando, algumas ovelhinhas trouxemos, está ali uma delas ali, que está até hoje aqui, a Mônica, seu irmão, estavam tristes, não desviaram, mas estavam afastados, foram querendo congregar em outro lugar, e o povo se distanciou, e fomos buscando 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, e um dia que estávamos num culto assim, a igreja com mais ou menos 30 membros, o que para nós era uma grande vitória, uma igreja que tinha ficado com ninguém. Então entrou um obreiro, subiu no púlpito, um pastor, e olhando para aquela igreja com 30 membros, ele disse assim: esse pastor não trabalha, porque se esse pastor trabalhasse, a igreja não estava vazia como está. E o coração quase saiu pela boca. Eu falei: Jesus, eu vou morrer. E a igreja começou a chorar, gemer, porque conhecia a história. E bateu, e falou, e atacou, e se fosse eu, se fosse o meu outro companheiro que chegou aqui comigo, esse templo já teria sido aumentado, e etc, etc. Eu senti que ia ter um infarto ou qualquer coisa assim. Comecei a clamar o Espírito Santo de Deus, o Senhor derramou um bálsamo sobre a minha vida, me deu um cântico espiritual, e eu não sentia mais as chicotadas da língua daquele homem. E eu entendi como muitas das vezes os discípulos, sendo açoitados, podiam dizer que o sofrimento pela causa do Senhor produzia gozo. Gozo. Saí dali daquele culto, minha esposa entrou no carro, andamos umas 2 horas de carro, só andando, sem uma palavra falarmos, só esperando o que Deus ia fazer. Mal sabia eu que uma semana depois eu estaria assumindo uma igreja 5 vezes maior do que aquela. E Deus havia permitido aquela provação para ver se eu ia suportar as provações maiores que viria naquela igreja. Então, amado irmão, uma momentânea provação na tua vida, diz a Bíblia, que ela produz gozo de salvação. Então, se você estiver sendo provado em alguma coisa, não murmure contra Deus, não reclame contra o Senhor. Confia que Ele é teu Deus e que Ele tem o governo do universo em suas mãos. É bom quando
pastores falam de experiências antigas, mas experiências que Deus deu vitória para exemplo dos fiéis. Me lembro do saudoso pastor Wilson Braga, aquele homem, um homem pacífico, foi pastor do nosso setor aqui em Arthur Alvim. Sempre que havia uma dificuldade grande no interior, o pastor Cícero Canuto de Lima, o pastor Zé Wellington, o mandava para apaziguar as dificuldades. Certa ocasião, ele deixou-nos aqui em Arthur Alvim e foi apaziguar uma situação no norte do Brasil, nordeste do Brasil. E chegou ali, era uma igreja que até tiro havia ocorrido no meio do povo. Até tiro. Mas, pastor, pode acontecer essas coisas na igreja? Olha, irmãos, na igreja existem crentes e descrentes. Existe trigo e existe joio. E se duvidar, existe até anticristo enfiado no meio do povo. Do joio e do anticristo pode-se esperar qualquer coisa. Da ovelha, nós esperamos leite, gordura e lã. Mas do joio, daquilo que parece ser, mas não é, pode vir qualquer coisa. Então, a Bíblia diz para que não nos escandalizemos com as coisas que acontecem, porque não há nada de novo debaixo dos céus. Às vezes alguma coisa acontece na igreja, alguém fica apavorado, vai acabar o mundo. Não, meu irmão, não existe nada de novo. Desde que o mundo é mundo, as coisas são como são. Mas para os fiéis está preparado um reino celestial para estarmos eternamente com o Senhor. O pastor chegou ali, no nome do pastor José Wellington, naquela igreja, dobrou o joelho, começou a orar. Chegou o obreiro rebelde, levantou a igreja, começou a dirigir o culto com contenda, com briga. Ele ficou de joelho o culto inteiro. Ficou de joelho o culto inteiro, e o povo brigando. Não era culto, era briga. E ele de joelho. Até que lá pelas tantas, quando cansaram de falar, vamos deixar esse pastor estar de joelho e abrir a boca aí. Ele falou cheio do Espírito Santo, e acabou o combate, acabou a desavença, acabou o problema. Quantas vezes, irmãos, eu já reuni crentes em discórdia, que querem falar, às vezes acontece isso. Deus sabe por que estamos tratando disso essa noite. Eu quase não costumo atender os irmãos no gabinete pastoral. Temos aqui um gabinete pastoral, mas eu gosto de atender o povo no meio do povo. É mais rápido, é mais prático, e vamos tratando, resolvendo muitas coisas. Mas às vezes, quando alguma causa mais séria levamos para o gabinete, às vezes, mal e mal, os opositores entram, começam a falar, um quer falar na frente do outro. Os obreiros que têm me acompanhado já sabem o que nós fazemos. Eu falo assim, vamos orar um pouquinho, irmãos? Depois de uns 20 minutos de oração, em pé, eles já nem querem falar mais nada, eles querem ir embora. Eu não sei por quê. Eu não sei por que acontece isso. Vamos orar, Jesus abençoa os teus servos, amansa os teus servos, resolve o problema. Vamos orando. E 20 minutos parece que acabou o problema. Eles já estão cansados, já querem ir embora para casa. É uma coisa estranha, irmãos. Por quê? Porque estão dando lugar à carne. Dando lugar à carne. O melhor remédio é chamar para orar. Vamos orar. É o melhor remédio. Briga de casal é a mesma coisa. Chega às vezes na casa do casal, estão lá brigando. Vamos orar um pouquinho. Depois que já estão dormindo quase de joelho, tanto orar, a mulher não quer mais falar mal do marido, nem o marido falar mal da mulher. Já quer que o pastor vá embora. Não quer nem tratar mais o assunto. Porque já estão resolvidos. Desse jeito não tem briga, né, irmãos? Com Jesus não tem briga. Com Jesus tem vitória. Com Jesus tem providência. Com Jesus tem milagre. Com Jesus tem solução. Então nós vemos que o apóstolo está dizendo aqui, porque o nosso testemunho é o da nossa consciência. A Bíblia diz que se a nossa consciência não nos acusa, nós temos ousadia, atrevimento, coragem para com Deus, para colocar diante do Senhor as nossas causas e elas serem resolvidas. Agora, quando não é assim, então as coisas se complicam. E mais, para concluirmos nesse raciocínio, ele diz assim, de que com simplicidade
e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. O evangelho é simples. Jesus pregou de uma maneira simples. Jesus não complicou, irmãos. Para pescadores, Jesus falou do quê? De peixe. Para agricultores, Jesus falou o quê? De plantas. Para construtores, Jesus falou de construção. Para donas de casa, Jesus falou dos assuntos domésticos. Nunca o Senhor Jesus complicou. Nunca. Ele falava na linguagem que o povo podia entender. Então vivamos um evangelho, irmãos, na simplicidade, da maneira que você entende. Se relacione com Cristo da maneira que você pode entender. Tem crentes que a gente fica maravilhado como Deus trata. Tem gente que Deus só mostra questões de roupa para ele, questões de passarinho, da maneira que a pessoa entende. Jesus nos trata, irmãos, como se nós fôssemos criancinhas. A criancinha, nós falamos na linguagem deles, não é assim? Jesus fala conosco da mesma maneira. Agora, aquele crente que é mais sabido, entendido, mais douto, aí o Senhor Jesus também mostra de uma maneira mais estreita. Eu, quando achei que eu estava sabendo tudo, irmãos, eu falei, não, agora eu já estou bem conhecedor das coisas. De quando em quando eu me atrevo a perguntar, e aí, Jesus, como é que eu estou na tua presença? E uma época lá, eu orava, jejuava, lia, estudava, eu falei, agora eu estou nota 10. O Senhor mostrou que eu tinha acabado de passar na faculdade, no vestibular e entrar na faculdade. Eu falei, Jesus amado, então nem na faculdade não entrei ainda. Agora, pela misericórdia, Ele já me mostrou que eu já fiz umas 2. E parece que cada vez a coisa fica pior, irmãos. E fica pior, e fica mais difícil, mas a Bíblia diz que quanto mais recebemos, mais o Senhor exige de nós. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivendo neste século, irmãos, de tantas mudanças, de tanto conhecimento, nunca tivemos tanto conhecimento como temos hoje. Hoje, um crente falar que não entende as coisas de Deus é até pecado, irmãos. Com tantos livros. Só que vocês não devem ler todos os livros. Quando for comprar um livro, irmãos, leia o prefácio do livro, que é a contracapa, alguma coisa assim, geralmente tem. Examina se vale a pena você gastar o teu dinheiro na compra daquele livro. Porque a maioria dos livros que estão por aí não serve para nada. Nada, irmãos. É melhor ler a Bíblia Sagrada. Eu não me apoio muito em livros. Eu me apoio mais na Bíblia Sagrada. Nós não podemos deixar de ler os bons livros, mas a essência do nosso conhecimento tem que estar na Palavra de Deus. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante. Quando você lê a Palavra de Deus, ela penetra na tua alma. Você está lá triste com alguma coisa, angustiado com alguma coisa, ela penetra e arranca aquele mal que está dentro do teu coração e coloca algo bom, saudável, alimento para a nossa alma, é a Palavra de Deus. É o hino que nós cantamos nesta noite. É o hino da harpa que foi cantado. Então, todos os dias, irmãos, procuremos criar o bom costume de ler um texto da Palavra de Deus. E nos fortalecemos nela, para que, caminhando assim, possamos dar graças a Deus por todas as coisas. Terminando, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Nós precisamos desta graça para viver na igreja, para viver na sociedade, para vivermos no mundo em que vivemos. Sem a graça de Deus, irmãos, tudo fica difícil. Tudo fica angustiante. O crente com a graça de Deus, irmãos, é uma coisa interessante. Quando nós chegamos aqui, o culto está muito quente, às vezes a igreja é quente, espiritualmente e quente fisicamente também, né, irmãos? Aqui o calor não é brincadeira, não. Mas eu tenho observado assim, quando nós estamos cheios da graça, nós suportamos o terno com um pouco mais de tranquilidade. Agora, o dia que a gente está mais carnal, a gente não suporta o terno, irmãos. O dia que o crente está cheio da graça, esses bancos duros, ele nem leva em conta.
Mas o dia que ele está sem graça de Deus, parece que tem espinho. Não é assim? Estou falando mentira? O dia que o crente está cheio da graça, qualquer pregação, ele está dando glória a Deus. O dia que ele está sem a graça, a palavra mais eloquente, mais sábia, não interessa nada para ele. O dia que ele está cheio da graça, ele pode estar sem comer, ele não sente fome, porque a graça de Deus alimenta a sua alma. Mas o dia que ele está sem a graça, ele pode estar de barriga cheia, ele quer sair lá para fora para comer mais alguma coisa. Nada satisfaz, nada. Por isso que a Bíblia nos diz, enchei-vos da graça, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tendo esta graça de Deus, o que é graça, irmãos? É uma virtude que nos é dada sem preço. Nós pedimos e Deus derrama sobre nós. Você suporta o seu chefe com graça, você suporta o seu marido com graça, você suporta a sua esposa com graça, você suporta o trânsito com graça. Porque o crente, quando está sem a graça de Deus, irmãos, ele entra nesse trânsito aqui, ele desvia. Tem crente que fica desviado. Fala cada palavrão, irmãos, mas você não é crente. Mas no trânsito não sou. Ué, que negócio é esse? No trânsito não é. Na fila do banco, da Caixa Econômica, ele vira daqueles faladores que falam o que não convém, né? Na roda dos escarnecedores. Ele entra na roda dos escarnecedores e fala tudo que não convém, porque não tem a graça de Deus. Quando ele tem a graça de Deus, ali naquela roda, naquela fila, ele vira um evangelista, um missionário e começa a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É a graça que faz a diferença, irmãos. A graça faz a diferença. Se nós não estamos agindo segundo a graça que de Deus nos foi dada, vamos orar. Vamos pedir para que Deus converta o nosso coração e nos faça verdadeiramente instrumentos eficazes do Senhor. Não importa os fatores exteriores que estejam nos afligindo. Não importa as provações momentâneas. Se não fosse assim, nunca os discípulos teriam pregado o evangelho, irmãos. Pregaram debaixo de chicote. Pregaram debaixo de provação. Veja o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Bateram neles, prenderam e falaram assim para eles: para de falar no nome desse Jesus. Será que alguém aqui depois levar um coro? Você entra aqui na igreja para cantar, leva uma surra e fala assim para você: você não canta nunca mais aqui nessa igreja. Será que no outro dia você volta para cantar? Eu digo que tem gente que acha que não volta não. Tem crente que só porque ele canta e alguém fala assim: você desafinou hoje, hein, meu irmão? Ele faz biquinho e não volta mais. Até desvia. Só porque alguém falou que ele desafinou. Ih, meu irmão, mas você pregou mal hoje, hein? Nunca mais prego naquela igreja. Será que esse crente está cheio da graça de Deus? Não. Não está. O apóstolo Pedro apanhou e disse assim: a quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? E vamos continuar a falar desse Jesus. Então, meu irmão, você não vai agradar a todos. Esqueça. Tira da tua cabeça que você vai agradar a todos e tampouco faça alguma coisa pensando em agradar os homens. Mas faça com o intuito de agradar o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Mestre, o teu Rei, aquele que perdoa os teus pecados, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário por amor de você, aquele que tem promessa de voltar para te levar para estar eternamente com Ele no reino celestial. A este faça por agradar todos os dias da tua existência. E o resto, que Deus abençoe a cada um e tenha misericórdia e compaixão de cada um. Não julgue, não diga que este é salvo, que aquele não é salvo,
que este é isto, que aquele é aquilo. Não se preocupe com nada disso. Preocupe-se apenas com o teu coração estar em sinceridade diante do Senhor teu Deus. Ande nessa virtude, ande nessa convicção, e você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Para terminar, eu sempre ensino para os irmãos algo que aprendi há muitos anos do saudoso missionário Eurico Bernstein. Essa pronúncia é mais ou menos isso, né? Pastor Eurico, ele sempre ensinava os pastores ali no Belém. Falava: irmãos, nunca esqueçam, na vossa caminhada, de levar a mochila especial do crente. Uma mochila grande que você põe nas costas, para que quando você for caminhando, todas as pedras que te derem, você coloca dentro da mochila. E segue a tua caminhada. Ah, mas tem um detalhe: esta mochila não tem fundo. Então você coloca a pedra, e a pedra cai para trás, e você segue em frente e não leva peso nas suas costas. Tem crente aí que toca a mochilinha com fundo costurado. O irmão atira a pedra, ele põe. Ah, o irmão me atirou uma pedra. Ah, o irmão me atirou uma pedra. Passa 1 ano, o irmão me atirou uma pedra. Passa 10 anos, o irmão me atirou uma pedra. Passa 50 anos, o irmão me atirou uma pedra. E ele vai enchendo de pedra. Depois de 50 pedradas, ele está se arrastando espiritualmente. Não aguenta mais o peso de todas as pedras que ele ajuntou na sua caminhada. Meu irmão, larga todas elas para trás e segue em frente, olhando para cima, para o autor e consumador da fé. Porque Jesus ensinou que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.